Paulistas que excederam o consumo de água começam a receber a conta com multa. Ciclovias de Haddad aumentam, mas Datafolha mostra que a população diminui o uso da bicicleta. Mulher que voltava do trabalho morre em troca de tiros durante perseguição policial. Em Marsella, na França, homens encapuzados atiram com fuzis contra veículo da polícia. Aumenta o índice de acidentes por mergulhos durante o verão. Após muito atraso, a fábrica do samba de São Paulo deverá ser entregue este ano. Mulher morre em troca de tiros entre PMs e criminosos que atacaram caixas eletrônicos na zona sul de São Paulo. A garçonete Marinalva Oliveira, de 39 anos, morreu durante tiroteio entre policiais e suspeitos de planejar um ataque a caixas eletrônicos no Campo Limpo, zona sul de São Paulo. O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira, enquanto a vítima passava de moto pela Avenida Carlos Lacerda. Por volta das 3 da manhã, policiais interceptaram um grupo que, segundo denúncia, se preparava para a ação. Os PMs, então, deram início à perseguição. Na troca de tiros, Marinalva e a colega que pilotava a moto foram atingidas. Marinalva morreu no local. 2 PMs foram baleados na operação e um suspeito que portava um fuzil morreu após ser baleado em uma região próxima. O número de acidentes nas rodovias federais teve queda de 9,7% em 2014 em comparação ao ano anterior. Segundo o balanço da Polícia Rodoviária Federal, os estados em que há mais acidentes são, na ordem, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Bahia. Também houve redução de 2,4% no total de mortes nas rodovias e de 3,2% no número de feridos. É o 4º ano seguido em que há redução nos índices, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. Ao todo, foram registrados 168.593 acidentes em todo o ano passado. As ocorrências deixaram 8.227 mortos e mais de 100 mil feridos. A falta de atenção ainda é o principal motivo dos acidentes com mortes nas estradas do país. Em seguida estão velocidade incompatível e ultrapassagens indevidas. Para a Polícia Rodoviária Federal, a redução no número de acidentes acontece principalmente após o endurecimento na legislação, que elevou o valor das multas em ocorrências que podem gerar acidentes graves. Quase metade dos donos de moto não pagaram o DPVAT de 2014. O seguro é obrigatório e quem não pagou vem circulando de forma irregular. Segundo dados da Abraciclo, a Associação das Montadoras, 41,2% dos donos de motos não pagaram o seguro DPVAT em 2014. O Brasil tem uma frota em circulação de cerca de 23 milhões de motos, ou seja, 9 milhões e meio de motocicletas estão irregulares. O valor que deixou de ser arrecadado é de quase 3 bilhões de reais. Um dos motivos, de acordo com a empresa que administra o seguro, é que muitos donos não dão baixa em motos muito danificadas ou que tiveram perda total nos órgãos de trânsito. O DPVAT cobre casos de morte, invalidez permanente ou despesas com assistência médica causadas por acidentes de trânsito em todo o país. O recolhimento do seguro é anual e obrigatório para todos os proprietários de veículos e o pagamento é requisito para o motorista obter o licenciamento do veículo. Acontece em São Paulo a 4ª edição da Feira do Empreendedor, promovida pelo Sebrae. O evento deve receber 85 mil pessoas em 4 dias e movimentar mais de 5 milhões de reais. Achar um espaço na agenda para fazer a manutenção do carro não estava fácil para o Paulo, não. Foi aí que ele descobriu que já existe um serviço de troca de óleo delivery, a domicílio. Resolveu o problema. É bem melhor, porque se você está indo numa loja, tem que ficar esperando tudo, aí você perde muito tempo. E São Paulo, como que é essa correria, trânsito, então é bem agradável, bem legal. A troca de óleo pode ser feita em qualquer lugar. O técnico vai até o endereço combinado com um carro cheio de ferramentas e produtos.
O serviço dura meia hora e custa a partir de R$ 70. O dono da estrutura é o Carlos, que há 2 meses resolveu investir nesta franquia. Por R$ 60 mil, apostou no negócio para não ser mais empregado de ninguém. Dá para trabalhar de casa, dá para trabalhar de uma padaria, tomando um café da manhã sossegado, vendo as coisas acontecendo, ligando para o fornecedor e outras, é muito mais tranquilo. Sem pagar aluguel com oficina, a proposta é que o investimento se pague em 1 ano. E por isso, assim como o Carlos, outras 60 pessoas também adotaram a marca como negócio para chamar de seu. Bom para o Vinícius, que é sócio da empresa, que nasceu há 1 ano e já fala em conquistar a América Latina. Quem poderia imaginar que tudo isso nasceu de uma experiência ruim? O meu sócio foi fazer uma viagem para o sul do Brasil e por falta de tempo ele não fez as devidas manutenções na parte de lubrificação do motor do carro dele. E na volta acabou perdendo o motor e causando um transtorno danado. Quando ele voltou, eu fui reclamar com ele, porque ele falou assim, eu não tenho tempo. E aí veio na cabeça, então por que nós não montamos uma empresa que facilite isso para o cliente? 40 milhões de brasileiros são considerados empreendedores. Agora, essa feira lotada no fim de semana aqui em São Paulo é uma prova de que tem muita gente pensando nisso e também querendo abrir o próprio negócio. Só que não basta ter vontade e uma boa ideia na cabeça para ter sucesso. E quem já entrou nesse caminho já descobriu que o segredo é estudar. É um desejo desde criança, eu acho que é uma bela oportunidade para juntar informação e tomar a decisão certa. Hoje em dia não dá para depender só do trabalho da carteira assinada, a gente tem que ter um outro plano. Para quem precisa se inspirar, ideias não faltam. 400 companhias que já deram certo no mercado estão disponíveis para replicar o modelo em formato de franquia. Tem a máquina que faz sushi temaki, o aparelho que aplica papel de parede, ou por menos de R$ 5 mil, você pode ser o dono de um lava-rápido ecológico, que usa 1 litro de água para cada carro. Se tiver R$ 110 mil no bolso, uma opção é essa sorveteria Detox, que oferece produtos saborosos à base de berinjela, couve e limão, sem glúten e sem lactose. O principal é gostar do que se propõe a fazer, né? Mas o gerente do Sebrae em São Paulo alerta, vai com calma, pesquise, aprenda sobre o seu segmento e aí sim, invista tempo e dinheiro na vida de patrão. O negócio dá certo quando ele gera lucro e remunera o empreendedor. Para isso, ele pode ter uma vocação, mas ele tem que ver se essa vocação se traduz numa oportunidade. Ou seja, se ele resolve o problema de alguém e se esse alguém está disposto a pagar por essa solução. Se isso acontecer, é prosperidade na certa. A Feira do Empreendedor é realizada no pavilhão de exposições do AMB. A entrada é gratuita. Outras informações podem ser obtidas no site feiradoempreendedor.sebrae.sp.com.br. Alunos do 5º ano do ensino fundamental do estado de São Paulo tiveram melhora em português e matemática. O resultado do SARESP, Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar, foi divulgado hoje pela Secretaria Estadual da Educação. Em língua portuguesa, o 5º ano do ensino fundamental chegou em 2014 à média de 203,7 pontos. Em 2013, foram 199,4 pontos. Em matemática, os estudantes da rede estadual tiveram média de 216,5 pontos no 5º ano do ensino fundamental, frente aos 209,6 pontos em 2013. O SARESP tem o objetivo de analisar o sistema de ensino paulista para monitorar as políticas públicas de educação. A prova é realizada desde 1996 pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. As avaliações foram aplicadas em novembro de 2014 para mais de 2 milhões de alunos. O teste também é utilizado para o cálculo de um bônus de até 2,9 salários pago aos docentes. Levantamento do Instituto de Reabilitação do Governo de São Paulo revela alto índice de acidentes por mergulhos em águas rasas durante o verão. A principal causa dos acidentes é a falta de atenção dos banhistas com relação à profundidade das piscinas, rios e mares. Marcos ainda se lembra dos poucos segundos que mudaram a vida dele há 3 anos, depois de um mergulho. Em uma viagem de Réveillon com os amigos em 2011, ele pulou de cabeça no rio Tapajós, no Pará, e atingiu um banco de areia. Marcos ficou tetraplégico depois de fraturar 2 vértebras na coluna cervical. Eu sempre fiquei consciente durante o acidente.
Foi uma coisa muito difícil. O caso de Marcos está entre as estatísticas levantadas pelo Instituto de Reabilitação Luci Montoro, em São Paulo. O estudo apontou que no ano passado, 70% das lesões em decorrência de mergulhos em águas rasas aconteceram durante o verão, entre os meses de janeiro e março. A maioria deles em locais onde os banhistas não têm a real percepção dos riscos de mergulhar, como em piscinas, onde o reflexo da água pode distorcer a noção de profundidade. Mesmo a água transparente da piscina, ela dá um erro de refração e você não consegue avaliar de fora da piscina a profundidade. Então, sempre antes de mergulhar, é importante avaliar a profundidade da água e estar evitando pular de cabeça. Na praia você soma duas coisas, que é muitas vezes a água ser turva e você não conseguir enxergar o fundo, você tem a variação da própria oscilação da maré, né, que vai e volta, e a formação dos bancos de areia. Então você um passo para frente já tem uma profundidade diferente. Ainda de acordo com o levantamento, 8 em cada 10 pacientes que tiveram lesão de medula em decorrência de mergulhos em água rasa evoluíram para o comprometimento total dos movimentos do corpo, a tetraplegia. E na maioria dos casos, eles eram pacientes com idades entre 25 e 35 anos. Entre as ocorrências, o fisiatra alerta para a grande quantidade de pacientes que haviam ingerido bebida alcoólica antes do acidente. Toda vez que você beber bebida e água, tanto para risco de afogamento, que aí é um outro problema, quanto para risco de mergulho em água rasa, são duas coisas que não combinam, então precisa tomar muito cuidado, ter alguém que esteja ali consciente para poder organizar a brincadeira e acabar não levando a uma tragédia, a uma coisa que a gente não estava esperando. Então qualquer brincadeira que leve a risco de cair um por cima do outro ou cair de forma inadvertida dentro da água, me leva a um risco. Para Marcos, que já recuperou boa parte dos movimentos do tronco, a evolução nos resultados do tratamento ajuda a manter o empenho em busca de qualidade de vida. Esforço que fica um pouco mais leve, com uma dose de bom humor. A gente acaba tirando proveito por ser cadeirante, né? Estaciona na vaga de cadeirante, né? Vai no show, fica na frente. Aconteceu, né? A vida continua. Se pularem de cabeça, verifiquem antes se é fundo suficiente. Carnaval 2015, a tão esperada Fábrica do Samba, um complexo com 14 galpões que irá abrigar a produção das escolas de São Paulo, só será entregue em setembro deste ano. O projeto, apresentado em 2008 pelo então prefeito Gilberto Kassab, custaria 12 milhões de reais e seria entregue em 2009. Mas o ritmo das obras foi lento e 7 anos após o anúncio, o valor final da construção, por enquanto, está em 124 milhões de reais. Há 4 dias do desfile é hora dos últimos ajustes. Os 6 carros alegóricos da Águia de Ouro já estão no AMB. Restam agora acabamentos em fantasias, alegorias, adereços. Haja organização para tudo isso. Apesar de a gente ter um espaço tão grande, a gente ficou com 3 carros dentro, 2 fora, revezando, entrando, peça fora, peça dentro, pegando chuva, pegando sol, porque a Águia tem os melhores espaços talvez, mas mesmo assim, você vê, esse melhor é nota 5. Imagine as escolas que não têm espaço, que vivem embaixo de lonas, embaixo de galpões despencando, né? A Fábrica do Samba deve facilitar a logística do carnaval. O terreno fica bem ao lado da Marginal Tietê e está a menos de 2 quilômetros do sambódromo. O complexo de 77 mil metros quadrados foi pensado para unificar as agremiações e facilitar o transporte dos carros ao AMB. Orçada em mais de 124 milhões de reais, a obra da prefeitura também receberá dinheiro do governo federal, o que ainda não aconteceu. A falta de recursos atrasou a conclusão dos trabalhos e o prazo final previsto para janeiro deste ano foi prorrogado para setembro. A gente consegue produzir à medida que a gente tem recursos para isso, né? A prefeitura só pode gastar aquilo que ela tem de receita, né? Não dá para fazer
não dá para gerar outra fonte de receita. Então, nós temos trabalhado conforme o cronograma financeiro nos permite. E nós temos ainda aguardando uma parte de recursos do governo federal, que deve estar se finalizando por agora. Serão 14 barracões, 7 já estão prontos, o que representa 80% de toda a área construída. Este daqui é um dos galpões que já estão finalizados aqui na Fábrica do Samba. No total, são 3 pavimentos. Cada escola vai ocupar uma área de quase 5 mil metros quadrados. Só o pé direito de cada um desses espaços tem 18 metros, o equivalente a um prédio de 6 andares. Tudo foi planejado para garantir a segurança. As tubulações contra incêndio têm 34 mil metros. O teto foi projetado para garantir o máximo de luz natural e também de ventilação. Outra preocupação foi com a acústica. O ambiente aqui passa a ser uma atividade num ambiente salubre, né? Com iluminação natural, com ventilação, né? E com condições de higiene que vão facilitar a vida e a saúde dos trabalhadores, né? O carnavalesco da Águia de Ouro, Amarildo de Melo, fez carreira no Rio de Janeiro. Estava à frente da Portela quando a cidade do samba carioca foi inaugurada. Ele acha que a ideia tem tudo para dar certo por aqui, mas defende que precisa ficar claro de quem será a responsabilidade sobre a manutenção do espaço. Da onde viria essa grana, de repente, para manter esse espaço? Porque a escola de samba ela não tem fins lucrativos, né? Ela não vive o ano todo gerando renda, né? Elas são escolas culturais, sem fins lucrativos, que trabalham com social, sociocultural, e teria que se ver, né, como que se faria isso, né? Porque acarretará muita despesa. Levantamento do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos revela que o braço suíço do banco britânico HSBC ajudou mais de 100 mil clientes ao redor do mundo a sonegar impostos. Cerca de 60 jornais de todo o mundo trabalharam durante 6 meses para vasculhar as informações. O escândalo chamado de Swiss Leaks expôs os métodos usados pelo braço suíço do banco britânico HSBC a ajudar seus clientes a ocultar cerca de 180 bilhões de dólares, desviar dinheiro para paraísos fiscais, formar caixa 2 e até financiar o terrorismo em países africanos. Na lista dos beneficiados pelo sigilo secreto suíço estão milionários, a realeza, ditadores, criminosos condenados pela justiça por tráfico, além de estrelas de Hollywood, políticos, empresários e familiares de condenados por corrupção. O Brasil é o 4º país da lista em número de clientes envolvidos e 9º em volume de dinheiro. Seriam mais de 8 mil contas, somando 7 bilhões de dólares em depósitos na filial do HSBC em Genebra, na Suíça. O HSBC divulgou uma resposta padrão para vários países, em que reconhece erros do passado e afirma ter adotado nos últimos anos várias iniciativas para impedir a utilização de seus serviços para a lavagem de dinheiro e evasão fiscal. A Sabesp começou a entregar hoje as contas de água com multa para quem excedeu a média do consumo. A sobretaxa na conta foi autorizada pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo e a multa varia entre 40% e 100% para quem consumir mais água neste ano no comparativo entre fevereiro de 2013 e janeiro do ano passado. Com a aplicação da sobretaxa, a meta do governo é reduzir 2,5 metros cúbicos por segundo de consumo. A Sabesp se comprometeu a anular a multa nas contas de consumidores que apresentarem uma justificativa aceitável. A multa vai vigorar até dezembro. Sistema Cantareira registra aumento pelo 4º dia seguido. Os reservatórios do manancial, que abastecem mais de 6 milhões de pessoas em toda a Grande São Paulo, registram um volume de 5,9% de capacidade, de acordo com o boletim da Sabesp. Mesmo sem ter registrado chuva, o sistema Cantareira subiu 0,2 ponto percentual em relação a ontem. Isso já incluindo a segunda cota do volume morto. Além da Cantareira, Guarapiranga, Alto Tietê, Rio Claro e Alto Cotia também registraram aumento. Apenas o sistema Rio Grande perdeu volume.
A semana começou abafada, com chuvas em algumas áreas da cidade e temperaturas em elevação. A máxima essa tarde chegou bem perto dos 31 graus. A tendência é que os próximos dias continuem bem quentes, com as típicas pancadas de chuva no final do dia. Vamos ver em detalhes a previsão para amanhã no Brasil e aqui no estado de São Paulo com Mariana Armentano. A terça-feira promete temperaturas bem altas e pancadas de chuva em grande parte do Brasil. O dia já começa quente, com cerca de 22 graus no Rio de Janeiro, 22 também em Vitória e 24 graus em Aracaju e em Teresina, no Piauí. À tarde esquenta mais e chega a fazer 33 graus em Campo Grande, 32 na capital capixaba, 33 graus em Florianópolis e 35 em Porto Alegre. As chuvas mais volumosas vão ficar concentradas no norte do país, até ali no estado do Maranhão. E há condições daquelas típicas pancadas de verão fortes e rápidas entre o Sudeste e Centro-Oeste, incluindo os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, onde o sol volta a aparecer com mais força. Na região sul, uma frente fria começa a se aproximar e provoca chuvas amanhã no Rio Grande do Sul. Já aqui no estado de São Paulo, fica mantida aquela condição típica de verão. Manhã ensolarada, aumento de nuvens no período da tarde e chuvas rápidas e isoladas que podem vir a ser fortes em alguns momentos. O calor vai ser bem intenso, chega a fazer 34 graus em Araçatuba, 35 em Votuporanga, em São José do Rio Preto vai fazer 33 graus, em Franca já fica mais fresquinho, 28 graus e aqui na faixa leste vai fazer 30 graus em Sorocaba e 33 aqui na capital. E agora vamos ao comentário do especialista em meio ambiente e sustentabilidade, Ricardo Carvalho. A internet, as redes sociais e a própria mídia estão bombando com uma variedade nunca vista de dicas para economizar água. As ideias brotam do mundo inteiro e uma bem criativa vem da Hungria. Imagine, um tapete que armazena a água que você usa no banho para ser reaproveitada em outros lugares, como na privada. Aliás, o vaso sanitário é um dos alvos preferidos destas dicas, pois cada descarga pode usar de 10 a 12 litros de água. Só que às vezes aparecem ideias mirabolantes. Acompanhe. A pessoa usa o vaso normalmente. Aí tampa, lacra e aciona um botão e uma tecnologia de desidratação transforma aqueles dejetos em pó esterilizado. Aí este resíduo vai para outro compartimento para ser aproveitado como adubo. Já pensou em instalar esta geringonça na sua casa? Ainda sobre o tema, estão querendo adaptar para residências os vasos usados nos aviões que, em vez de água, usam um sistema de vácuo. O único perigo é dar a descarga sentado, porque pode ser que você fique entalado, como já aconteceu. A Universidade Federal do Rio de Janeiro tem um projeto já testado, que é um caminhão do Corpo de Bombeiro que, em vez de água, utiliza o gás carbônico dos extintores de incêndio. É lógico que todas estas e outras milhares de ideias só demonstram o que nós já sabemos de cor e salteado, a própria importância da água na história da humanidade. Tanto que escritores, filósofos, dramaturgos, poetas, pensadores, jornalistas sempre se referem a ela em seus textos. Shakespeare: o mau comportamento dos homens vive no bronze. As suas virtudes nós as escrevemos sobre a água. Provérbio malaio: não pense que não há crocodilos só porque a água está calma. Baudelaire, o escritor: o homem que só bebe água tem algum segredo que pretende ocultar dos seus semelhantes. Fidel Castro: Jesus Cristo foi o primeiro comunista. Repartiu o pão, repartiu os peixes e transformou a água em vinho. Outra frase: por estas e por outras, temos mesmo é que economizar água. Ricardo Carvalho, que sou eu mesmo. Mais informações, envie seu e-mail para sustentabilidade@tvgazeta.com.br, que eu vou ter o prazer de responder. Boa noite.
Perspectivas do mercado financeiro para a economia brasileira continuam piorando. Segundo a pesquisa conduzida pelo Banco Central, com mais de 100 economistas de instituições financeiras, o PIB, que é o Produto Interno Bruto, deve ficar estável em 2015. Ao mesmo tempo em que reduziram novamente sua previsão para o crescimento da economia, os analistas do mercado aumentaram a previsão para a inflação este ano. Segundo o Boletim Focus, a estimativa do IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, subiu para 7,15% em 2015, a maior em 11 anos. Barack Obama adverte que a Rússia não pode redesenhar as fronteiras da Europa pela força. A União Europeia aguarda a próxima rodada de negociações sobre a Ucrânia para decidir sobre mais sanções contra a Rússia. Os ministros do exterior da União Europeia decidiram adiar a implementação de sanções para dar mais chance a uma solução política para o conflito. As represálias econômicas não afetam apenas os russos. A Espanha declarou que a União Europeia já perdeu 21 bilhões de euros em exportações desde o início da aplicação das sanções contra a Rússia. Moscou apoia os rebeldes separatistas que autoproclamaram a República de Donetsk, no leste da Ucrânia. Líderes da Alemanha, França, Ucrânia e Rússia concordaram em se reunir depois de amanhã em Minsk, capital de Belarus. A chanceler alemã Angela Merkel levou ao presidente americano Barack Obama o plano de cessar-fogo proposto por Alemanha e França. Obama não descartou o envio de armas letais à Ucrânia em último recurso, caso fracassem as negociações. O presidente americano afirmou que os russos violaram todos os compromissos que assinaram e advertiu que, se Moscou seguir com seus avanços militares, o isolamento só vai piorar. Pesquisa Datafolha revela que o uso das ciclovias de São Paulo caiu em relação ao último levantamento de setembro do ano passado. E também caiu a aprovação das vias, que viraram bandeira do prefeito Fernando Haddad, mas há quem aposte no sucesso do projeto. A ciclovia da Faria Lima é uma das mais movimentadas. Recebe 1.700 ciclistas por dia, segundo o cálculo da Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo. Quase todo dia eu ando para cá. Venho daqui, voltar ao Ceado onde eu moro, volto. Todo dia. Quando dá, eu pego a bicicleta e venho andar. Eu faço desde a minha casa ali na Zona Oeste, Butantã, pego a USP, atravesso a ponte, na Pan-Americana ali já tem essa meio que espécie de ciclovia. Aí eu pego até ali depois da Rebouças. Você ia para o trabalho como antes? De carro. Ali da Vila Madalena até aqui Pinheiros. Para o trabalho? Isso. Todo dia você vai de bicicleta? Todo dia. Porém, mesmo aqui, a impressão é que na maior parte do tempo não passa bicicleta alguma. Muitas vezes são pedestres que usam a pista. Não tinha nenhuma passando. Aí o senhor achou mais seguro andar por aqui? É. Segundo a pesquisa Datafolha, de cada 3 paulistanos, 2 continuam a favor das ciclovias. Mas na comparação com o levantamento feito em setembro, a quantidade dos que apoiam caiu de 80% para 66%. E os que são contra ficaram mais numerosos. Eram 14% dos entrevistados e agora são 27%. 5 meses atrás, a cidade tinha 78 quilômetros de ciclovias. Hoje são 204 quilômetros. Apesar desse crescimento, o Datafolha constatou que o paulistano está andando de bicicleta com menos frequência agora do que em setembro. A quantidade dos que disseram usar todos os dias caiu de 10% para 6%. De 3 a 4 vezes por semana, passou de 12% para 10%. E entre os que disseram que usam a bicicleta até 2 vezes por semana, o índice caiu de 42% para 34%. E para quem já adotou esse meio de transporte, a adesão de mais paulistanos é só uma questão de tempo. Eu acho que é uma questão de mudança de hábito, de ter essa possibilidade de poder andar de uma forma mais segura, né? Acho que o trânsito é uma coisa que assusta muito. O único problema é que não tem ciclovia no todo lugar. Então você já sabe que você tem um pouco de ciclovia e depois de novo você tem que levantar a bicicleta e tudo é muito difícil. Mas quando tem em todo lugar, todo mundo vai usar como domingo. A pesquisa Datafolha entrevistou 1.051 pessoas entre os dias 3 e 5 de fevereiro. Sobre a queda no uso das ciclovias e na aprovação, a Prefeitura de São Paulo não se manifestou. Centro de São Paulo ganha a 3ª faixa de pedestres em formato diagonal.
Desta vez, a sinalização foi pintada no cruzamento da rua Xavier de Toledo com o viaduto do Chá, bem na frente do Teatro Municipal. Inspirado na política de tráfego de Tóquio, no Japão, o modelo tem o objetivo de dar mais segurança aos pedestres. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego, a faixa em X ajuda o usuário porque permite que ele alcance seu destino em uma única travessia. No modelo convencional, o pedestre precisa efetuar a travessia em duas fases distintas para atingir a esquina oposta. O cruzamento da rua Xavier de Toledo com o viaduto do Chá foi escolhido para a implementação da faixa em X por causa do grande movimento registrado pela CET. O formato já funciona em outros dois cruzamentos, ruas Riachuelo e Cristóvão Colombo e avenidas Ipiranga e São João. E agora vamos às notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. Corinthians vence clássico contra o Palmeiras e já está na Colômbia para o confronto decisivo pela Libertadores da América, né, Celso? Já viajou? Pois é, já chegou lá, inclusive. Logo após o jogo com o Palmeiras, no Allianz Parque, a delegação corintiana embarcou para Manizales, onde enfrenta quarta-feira o Once Caldas pela primeira fase da Libertadores da América. No primeiro jogo, o time venceu por 4-0 e segue embalado com a vitória sobre o maior rival da casa do adversário. São Paulo e Santos também venceram no Paulistão neste final de semana. O Santos abriu o placar contra o Red Bull logo aos 2 minutos de partida. Giovânio recebeu o ótimo lançamento pela direita, ganhou do marcador na corrida, cruzou e a bola acabou desviando em Fabiano Heller antes de morrer no fundo do gol. O Red Bull chegou ao empate aos 44 minutos com o veterano Edmilson, completando de cabeça cruzamento de Jonas, 1-1. Mas nem deu tempo para comemorar. No minuto seguinte, a zaga do Red Bull marcou bobeira. Juninho recebeu a bola na fogueira, dividiu com o Thiago Ribeiro e o juiz marcou pênalti. Na cobrança, Ricardo Oliveira não deu chances ao goleiro e colocou o Santos novamente em vantagem. E ficou nisso, Santos 2, Red Bull 1. No Pacaembu, o Ganso rolou com extrema categoria para Luiz Fabiano anotar o primeiro de São Paulo contra o 15 de Piracicaba. O tricolor não demorou para matar o jogo no segundo tempo. Aos 11, o mesmo Luiz Fabiano foi derrubado pelo goleiro Diogo Silva dentro da área. Pênalti que Rogério Ceni cobrou para fazer o gol de número 124 da carreira dele. Final São Paulo 2, 15 de Piracicaba 0. No Allianz Parque, Vitor Hugo tentou recuar para o goleiro e foi surpreendido por Petros, que cruzou para Danilo fazer o único gol do jogo. Palmeiras 0, Corinthians 1. A nota triste ficou por conta do confronto entre torcedores do Palmeiras e a Polícia Militar, das proximidades do estádio palmeirense. Celso, falando do jogo primeiro em si, uma falha dessa num clássico é decisiva, né? Deu para perceber o constrangimento dele pedindo desculpas para todo o grupo, mas na verdade foi uma falha individual, mas também coletiva. O Corinthians estava pressionando a saída de bola e faltou apoio ali. O Corinthians tinha um time mais entrosado, apesar de misto, por isso mereceu a vitória. Esse time do Corinthians vai dar jogo nessa temporada, viu, Gabriel? E o receio do Ministério Público sobre brigas aconteceu, né? Se concretizou porque a torcida do Palmeiras tentou ir para cima da torcida do Corinthians. Pois é, um confronto da torcida do Palmeiras contra a Polícia Militar, foram cenas lamentáveis. Para você ter uma ideia, o gás de pimenta incomodava para quem estava no 7º andar do estádio, já na cabine, quer dizer, então uma situação complicada que se repete em cada clássico. Enquanto você não criar uma legislação que puna esse tipo de torcedor, que não sabe se comportar no estádio de futebol, a gente vai ver essas cenas se repetindo toda semana, Gabriel, infelizmente. E tem um exemplo da Europa, que só assim que mudou, né? Claro. Outros 7 jogos completaram a 3ª rodada do Paulistão. Em Penápolis, Penapolense e Ituano ficaram no 0-0. Em Sorocaba, o São Bento ganhou do Marília por 3-0. Mesmo placar da vitória do Rio Claro diante do Linense. Nas outras partidas, 3 empates por 1-1 e vitória do Mojimirim com direito a gol do filho do presidente Rivaldo. O São Bernardo, por pouco, não conseguiu uma vitória contra o Capivariano na BC Paulista. Magal fez 1-0. Mas, aos 48 do segundo tempo, Francis achou um golzinho salvador e definiu o placar, 1-1. O Mojimirim chegou à vice-liderança do Grupo A com a boa vitória sobre o Bragantino. Magrão de pênalti e Diego Maurício fizeram um gol para cada lado. Mas, aos 39 do segundo tempo, Rivaldo Júnior colocou a cabeça na bola e deu a vitória ao Mogi, final 2-1. A Ponte Preta foi até Ribeirão Preto visitar o Botafogo e voltou com um empate.
Rildo fez 1-0, mas Wesley no minuto seguinte tratou de deixar tudo igual e ficou assim, 1-1. Em Osasco, Audax e Portuguesa ficaram na igualdade também. Diego abriu o marcador para a Luz aos 14 da etapa inicial, mas Rafael Longini, de falta aos 23, empatou a partida. A Portuguesa está na liderança do grupo C. O Audax é o lanterna do B. Tragédia em estádio de futebol no Cairo, a capital do Egito. Um tumulto mata pelo menos 19 pessoas. As autoridades haviam liberado a entrada de apenas 10 mil torcedores e muita gente ficou de fora. Segundo a polícia, o tumulto começou quando torcedores sem ingresso tentaram forçar a entrada no estádio. A polícia usou bombas de gás lacrimogênio. Testemunhas afirmam que os policiais abriram fogo. A polícia sustenta que não foram disparados tiros e que as mortes aconteceram por esmagamento. O governo decidiu suspender todos os jogos da primeira divisão por tempo indeterminado. Algo parecido que aconteceu com Al Ahly e Al Masry há 3 anos atrás. Repete. Triste isso. Valeu, Celso. Tchau, Boa noite, até amanhã. Estela, com você? Líder do PSDB no Senado troca farpas com o senador do PT por causa da hipótese de um pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Segundo o líder do PSDB, o senador Cássio Cunha Lima, a discussão sobre o tema é legítima. Ele disse que não se pode falar em golpismo quando parte da população pede o afastamento da presidente. Ao pronunciar a palavra impeachment, não pode haver arrepios, nem sequer reações que possam ser traduzidas como golpistas. Não é esse o caminho que nós queremos trilhar. Não estamos falando nisso, mas temos que reconhecer quem fala nisso e fala em tom cada vez mais alto é o povo brasileiro. O senador petista Lindbergh Farias não gostou e reagiu. Disse que os tucanos estimulam os movimentos pró-impeachment. Não é acusar o povo de golpista. Agora, tem uma minoria golpista, sim, se organizando nesse país. Como fizeram contra Getúlio, como fizeram contra João Goulart e antes com Juscelino Kubitschek, e estimuladas, ao meu ver, com todo respeito, pelo PSDB. Porque acabou o processo eleitoral, senador Cristóvão. Questionaram o processo eleitoral. Que tinha fraude nas eleições. Uma situação, sinceramente, eu acho vergonhoso do PSDB. O senador Cristóvão Buarque, do PDT, partido da base governista, também defendeu as discussões sobre o impeachment. Eu creio que a palavra impeachment não deve causar arrepio, até porque está na Constituição. Agora, hoje o que me causa arrepio é que está na boca do povo. Está se generalizando. E quando fica na boca do povo, não adianta querer silenciar, porque aí sim que é golpismo. O verdadeiro golpista é aquele que tenta silenciar a boca do povo. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Lula diz que vícios envergonham o PT perante a sociedade. Há 10 anos, diante do chamado mensalão, Lula disse mais ou menos o mesmo. Os vícios, leia-se corrupção, envergonham mais ainda os que votam no PT, enquanto emprestam aos que odeiam o PT a chance para a revanche. Eles já não são únicos. O PSDB nasceu da luta contra o PMDB, que se corrompia e corrompia. Quem viveu essa luta depois também sentiria vergonha. Sentiria vergonha com a compra de votos para a reeleição e com a sucessão de escândalos engavetados na era FHC. Há 10 anos, com o chamado mensalão e agora na Petrobras, o PT tem sido julgado na Justiça e pela opinião pública. Na Justiça, já perdeu a primeira batalha. Por que então, há 4 eleições, não prevalece o fator moral? Por que denúncias de corrupção não deram a vitória à oposição? Também porque a maioria dos cidadãos não reconhece na oposição ou em seus porta-vozes, os poderosos e os nanicos, autoridade moral para falar em corrupção. Mas não apenas por isso, claro, derrotas ou vitórias. Mesmo irritada com a corrupção, uma maioria ainda usa a balança e tem escolhido quem, no seu entender, fez sua vida melhorar. Até aqui.
o acúmulo de erros novos e velhos nesse reinício de governo. O sumiço, a negação ao debate político colocam em alto risco governo Dilma e PT. A perda da hegemonia na narrativa é grave etapa nesse processo. Algo vai muito mal quando até sobreviventes do carlismo de ACM ousam discurso moral para pregar impeachment. Vai mal quando o DEM e sua longa descendência de PFL, Arena, UDN, ditadura, pretende ser levado a sério no tema corrupção. Eduardo Cunha apenas comprova Darwin, aquele da evolução das espécies. Todos tentam justificar o injustificável. Quando o STF citar os acusados no caso Petrobras, a extensão do estrago ficará mais clara. Mas que ninguém se iluda. Impeachment é processo político e esse processo está se articulando. Boa noite. A ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Idely Salvati, disse hoje que a queda de popularidade da presidente Dilma Rousseff, apontada pelo Datafolha, é momentânea. A avaliação do governo Dilma como ótimo ou bom caiu de 42% para 23%. E como ruim ou péssimo, subiu de 24% para 44%. Idely declarou-se convencida de que, passada a fase de ajustes promovidos pelo Planalto, a avaliação do governo deve se recuperar ao longo do ano. Para a ministra, o anúncio da elevação de impostos e as denúncias de corrupção na Petrobras tiveram impacto nas avaliações da população. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que também viu sua popularidade cair, disse que o resultado da pesquisa reflete um momento de dificuldade. Segundo o Datafolha, o governo Alckmin foi avaliado como ótimo ou bom por 38% dos entrevistados. Na pesquisa anterior, eram 48%. Já o índice de eleitores que avaliaram negativamente o governo do Tucano em São Paulo passou de 17% para 24%. Alckmin disse ainda que as mudanças climáticas contribuíram para a má avaliação dos governantes. O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, não se pronunciou sobre a queda na sua popularidade apontada na pesquisa Datafolha. Aqueles que consideram sua gestão ruim ou péssima saltaram de 28% para 44%. 33% dos paulistanos apontaram o mandato de Haddad como regular. Eram 44% em setembro. E a avaliação positiva de ótimo e bom passou de 22% para 20%. Ataques de drones da OTAN no Afeganistão matam líder do Estado Islâmico que já foi prisioneiro em Guantánamo. O mulá Abdul Rauf foi morto na província de Helmand, no sul do Afeganistão. Rauf foi prisioneiro dos Estados Unidos em Guantánamo, em Cuba, capturado por pertencer ao Talibã. Mas teria sido libertado em 2007 e se tornado um recrutador de militantes do Estado Islâmico. As autoridades do Afeganistão disseram que Abdul Rauf foi morto junto com 5 paquistaneses quando a aeronave não tripulada disparou contra o carro deles. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Presidente Dilma começa o segundo mandato com grande parte da população reprovando o governo dela. E para falar sobre a perda de prestígio da presidente reeleita, eu entrevisto Roberto Romano, professor de Ética e Filosofia Política da Unicamp. Obrigada, professor, por estar conosco. Há pouco nós estávamos aqui assistindo a reação no Congresso sobre essa investida em relação à presidente Dilma e a possibilidade de um impeachment. E há pouco, nosso comentarista de política, Bob Fernandes, também falou sobre essa questão do impeachment, lembrando que esse é um processo político que já está em andamento. O senhor ficou surpreendido com o parecer que foi divulgado, elaborado pelo jurista Ives Gandra Martins, mostrando que há bases jurídicas, há base na lei para um pedido de impeachment contra a presidente Dilma por uma questão de improbidade administrativa? Olha, Maria Lídia, na filosofia e no direito, você tem uma regra que é antiquíssima, que já vem dos gregos, né? Você tem a legitimidade ou a ilegitimidade
pelo acesso ao cargo e você tem a ilegitimidade pelo exercício do cargo. Você pode ter um título absolutamente perfeito do ponto de vista da sessão, não houve fraude, etc, etc, mas no exercício você deixou que a República sossobrasse. Então, evidentemente, aí você tem o impedimento do governante. Aí nós entramos num outro aspecto, que é a questão básica do direito, que é o fato e o direito e a norma que rege esse fato, não é? Então, para que haja o impeachment, e aí eu li o parecer do Dr. Ives Gandra, ele segue perfeitamente essa sequência, é preciso que você levante os fatos e encontre a norma. A norma está na Constituição, existe o impeachment. Se os fatos se enquadrarem nessa norma, evidentemente o Congresso Nacional e a Justiça, o Supremo Tribunal Federal, deverão seguir a norma. Agora, tem um detalhe, a decisão é política, porque é feita lá no Congresso Nacional, votação dos parlamentares. Fernando se me perdoe, inclusive no STF também. E no Supremo também. Mas, na decisão do Congresso, a presidente Dilma tem na base parlamentar que ela constituiu suporte político para enfrentar uma investida dessa? Olha, Maria Lídia, esse segundo mandato começou muito mal na composição do governo e no acirramento das contradições do PT com o PMDB, né? Foi um erro estratégico tremendo por falta de operador político competente, né? O ministro da Casa Civil não se mostrou competente no trato do problema da presidência da Câmara, né? Ele criou uma zona maior de atrito, o que quer dizer que e também o loteamento dos ministérios para conseguir unir essa famosa base aliada também foi mal feito. Então, evidentemente, nós estamos aí no varejo. A cada dia, a presidente da República terá que reunir forças para manter a sua hegemonia, o que quer dizer que não existe hegemonia de fato. E tem um outro lado, né? O PMDB, o maior partido da Câmara, seria, aspas, o beneficiário de um impeachment, porque aí teria acesso ao poder, o presidente da República seria o vice-presidente, que é Michel Temer, presidente do PMDB, de honra do PMDB. O PMDB, o senhor enxerga, vislumbra chances de a presidente Dilma ter o PMDB ao lado dela numa possibilidade dessa? Olha, eu sempre digo, e nos últimos tempos repito, que o PMDB está esgotando a sua paciência de ser coadjutor de partidos que estão na presidência. Ele tem a vice-presidência, que é uma questão importante, mas ele não tem, desde a candidatura de Ulisses Guimarães, não é? Um candidato à presidência da República. Então, ele suporta os governos sem ter a presidência. E ele é um partido poderoso, é um dos partidos mais poderosos do país, né? Então, é questão de tempo, no meu entender, ele chegar à conclusão de que não vale a pena carregar o piano para os governos, que é preciso que ele se torne governo. Agora vamos falar da questão da ética e essa tese do impeachment. Certo. A reação no PT, inclusive já entrevistei representantes do PT e nós vimos a fala do presidente Lula, a fala do presidente do partido, Rui Falcão, de que isso é golpismo. Aqui para mim foi dito até que é machismo. Uma ação assim contra a presidente mulher. O senhor vê indicadores de que essa investida, por enquanto, não há nada formal, né? Está uma ideia que parece que vem se crescendo, se avolumando, o processo político, que já foi dito aqui, já está em andamento. É golpismo?
Porque a presidente foi eleita, como o senhor disse, dentro das regras, das exigências legais no processo eleitoral. Maria Lídia, eu gostaria de responder a sua pergunta vindo de um outro ponto. O grande tratadista, que é Elias Canetti, num livro chamado Massa e Poder, analisando a inflação, ele diz que a inflação tem um patamar do insuportável, né? Então, quando chega ao número do 1 milhão, as pessoas começam a não entender. Quando você, para comprar um pão, você precisa de 1 milhão, não há mais relação entre o seu corpo, a sua personalidade e o dinheiro. E você se sente cada vez mais humilhado e despossuído, né? E ressentido. Ora, o que nós estamos enxergando no caso da corrupção brasileira? Não é mais 1 milhão, é bilhão, 88 bilhões. Isso quer dizer que a potencialidade de ressentimento dessa massa populacional brasileira pode se encaminhar para a busca de um Messias, de uma solução de força. Aí eu vejo a possibilidade do golpe, né? Eu acho que aqueles que estão discutindo se o golpe é contra Dilma ou não é contra Dilma, estão esquecendo a grande fonte do golpe, que é o desespero de uma população humilhada pela política, né? Então é isso que eu vejo como perigo. E eu agradeço muito a sua entrevista, professor. Uma boa noite. Boa noite. Estela. Daqui a pouco, novo susto. Homens encapuzados atiraram em veículo da polícia francesa em Marsella. E o marketing do terror. Estado Islâmico divulga mais um vídeo de propaganda apresentado por refém britânico. A França volta a se assustar com um ataque armado. Homens encapuzados atiraram em um veículo da polícia francesa em Marsella. O tiroteio estaria ligado ao tráfico de drogas e não tem relação com o terrorismo islâmico. Pelo menos um veículo da polícia foi alvo de um ataque de homens armados com fuzis Kalashnikov em Marsella. O tiroteio aconteceu perto de um conjunto habitacional popular, horas antes da visita do primeiro-ministro francês Manuel Valls. Ele que decidiu ir a Marsella fazer um balanço da política de segurança adotada para diminuir a violência e combater o tráfico de drogas e a criminalidade. O Estado Islâmico divulga mais um vídeo de propaganda. O programa é apresentado pelo mesmo refém britânico de vídeos anteriores. O refém britânico John Kentley, sequestrado em 2012, aparece vestido com roupas comuns em lugares controlados pelo Estado Islâmico na Síria. O programa se chama De Dentro de Alepo. O Estado Islâmico usa o refém como repórter para mostrar crianças em uma escola. John Kentley passa por áreas que ele diz terem sido destruídas por aviões de Bashar al-Assad, o presidente sírio, e agora pelos Estados Unidos. E entrevista um suposto seguidor do grupo extremista que se diz agradecido aos companheiros que realizaram ataques na França e conclama outros radicais a agir na Europa e voltar aos territórios controlados pelos jihadistas. O Al-Hayat, braço de propaganda do Estado Islâmico, afirma que o vídeo de 12 minutos é o último desta série. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma boa noite. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você e até lá, te espero. Hoje, 10h30 da noite, o Todo Seu conta quem foram os vencedores da grande premiação da música internacional.